E aí, moçada, tudo bem com vocês? Bom, vamos dar início ao estudo da geometria espacial. Vamos começar o estudo do prisma, tá legal? Nós vamos pegar os principais sólidos e estudá-los, fazermos um resumo teórico com tudo que você precisa saber para o seu vestibular ou para o seu concurso militar. Tá legal? Então, aqui você tem essa primeira parte da nossa aula tratando da definição e os elementos principais do prisma. Então vamos supor que você tenha dois planos alfa e beta paralelos entre si. Então aqui você tem um plano alfa e aqui você tem um plano beta, onde estes planos alfa e beta são paralelos entre si. Tá legal? E, por exemplo, no plano alfa, você tem um polígono que nós vamos chamar de polígono P. Este polígono P pertencendo a este plano alfa, ou este plano contido em alfa. Tudo bem? Temos uma reta R aqui laranja, reta secante a esses planos alfa e beta paralelos. E como nós podemos definir o prisma? O prisma é o sólido formado quando você traça segmentos paralelos a esta reta R, com a origem neste polígono P e extremidade no plano beta. Quando você traça retas paralelas partindo do polígono P até o plano beta, o sólido que você consegue formar é chamado de prisma. Tudo bem, galera? Uma outra definição aí bastante prática é do que vem a ser um prisma. É um sólido que é formado por duas faces idênticas e paralelas, aos quais chamamos de bases, tá certo? Cujas faces laterais são formadas por paralelogramos. Então, uma maneira prática de você definir prisma. Tá legal? Então aqui você tem um prisma, é importante que você tenha essas duas definições, a formal e a prática. Nós, no nosso dia a dia, usamos bem essa ideia de bases de faces idênticas e paralelas, não é? Aos quais chamamos de base, e as faces laterais são paralelogramos. Tá legal? Então aqui você tem três elementos principais que nós vamos tratar na resolução de questões sobre prisma. Então, o primeiro elemento importante são as bases do prisma. Como já dito na definição, são esses polígonos que são paralelos e contidos nos planos alfa e beta. Tudo bem? Então, as bases posso chamar do polígono P e do polígono P'. Quem é P', Anderson? É o polígono formado lá no plano beta. Então você tem as duas bases, P e P', tá legal? Um outro elemento importantíssimo são as faces laterais. Tudo bem? Então, as faces laterais, como você pode enxergar, elas são paralelogramos. Tá legal? Tudo bem isso, moçada? Então, você tem as faces laterais de todo o prisma, de modo geral, são paralelogramos. Tá legal? Então tá aí. E o terceiro elemento importantíssimo para nós é a altura do prisma. Qual é a definição, moçada, de altura no prisma? O que seria a altura de um prisma? A altura de um prisma nada mais é do que a distância entre as bases, ou a distância entre os planos que contêm as bases. Ou seja, a altura, ela é este segmento azul aqui que eu estou traçando para você. Aqui você tem a altura do prisma. Tá legal? Este segmento, a distância entre as bases,
é a nossa altura. Então vou escrever aqui, porque isso é fundamental. Distância entre as bases. Então, basicamente, você tem esses três elementos principais. Tá legal? Os outros comuns são também comuns, eu vou colocar aqui de uma outra cor para você, tá legal? Que são as arestas da base. Quem são as arestas da base? O próprio nome já diz. São todas as arestas que formam a base, ou as bases do nosso prisma. E as arestas laterais são todas as retas paralelas à reta R da nossa definição. Então você tem aqui, olha, a aresta da base, que eu vou chamar de AB, correto? Aresta da base. Isso aqui vai ser muito importante nas relações. Tudo bem? E você tem as arestas laterais. AL é a denominação de aresta lateral. Perfeito, galera? Então tá aí a definição e elementos importantíssimos do nosso prisma. Tá legal? E vamos finalizar esse vídeo com os tipos de prisma. Quais são os tipos de prisma que existem? Bom, basicamente existem três tipos de prisma. Este prisma aqui representado é o prisma que nós chamamos de prisma reto. E o que tem de particular neste prisma para que ele tenha essa denominação? Bom, o que é um prisma reto? É todo prisma cujas arestas laterais são perpendiculares às arestas da base. Então, todo prisma cujas arestas laterais são perpendiculares às arestas da base, este prisma é um prisma reto. Então tá aqui, ó, todas as arestas laterais perpendiculares às arestas da base. Tá legal? Então tá aqui, eu tô desenhando aqui maneiro para você todos os ângulos retos. Então sempre que isso ocorrer, as arestas laterais perpendiculares às arestas da base, você tem um prisma chamado reto. E aqui nesta segunda figura, você tem aí, ó, a esquematização de um prisma oblíquo. E o que vem a ser um prisma oblíquo, moçada? É aquele prisma cujas arestas laterais não são perpendiculares, ou seja, são oblíquas ao plano das bases, tudo bem? Então, por exemplo, eu poderia traçar aqui, ó, este segmento de reta só para representar o plano que contém a base, tá legal? E você percebe que as arestas laterais elas formam um ângulo diferente de 90 graus com o plano da base, tá legal? Então você já percebe que este é um ângulo diferente de 90 graus. Perfeito? Então tá aí o prisma oblíquo. E o campeão de audiência nos concursos, nos vestibulares e nos concursos militares, que é o prisma regular. O que é um prisma regular, galera? Então isso daqui é muito importante para que você tenha em mente aí, olha, para você não errar as questões. Bom, para o prisma ser regular, é necessário que ele satisfaça duas condições. Para um prisma ser regular, ele precisa ser reto, ou seja, as arestas laterais precisam ser perpendiculares às arestas da base. E além disso, galera, as bases deste prisma são polígonos regulares. Então, sempre que você tiver um prisma que satisfaça essas duas condições, ele ser um prisma reto
e as bases são polígonos regulares, a este polígono, ou melhor, a este prisma, nós chamamos de prisma regular. Tá legal? Então aqui a gente encerra esse primeiro vídeo, tá legal? Onde nós vimos a definição, os elementos principais e os tipos de prisma que vão ser estudados. Tá legal, galera? Então aguardo vocês no próximo vídeo.